Muitas vezes nós ficamos assustados com o poder que as redes sociais têm sobre a nossa vida. Parece que está todo mundo discordando a todo momento, polarizando a todo momento, discutindo a todo momento e ninguém querendo concordar com nada. Vocês já pararam para pensar em qual momento que isso tudo começou a acontecer? Será que isso é um fenômeno recente ou será que isso é um fenômeno que sempre aconteceu? Para tentar responder essa pergunta, eu vou te convidar a fazer um exercício mental comigo. Imagina que a gente seja capaz de viajar no tempo. Vamos voltar 70 mil anos na história da humanidade, em uma época em que basicamente nossa vida se resumia a caçar ou coletar alimentos. Nessa época, já começavam a surgir as primeiras redes sociais e todos esses fenômenos que eu falei no princípio. Nessa época, a gente ficava num lugar que nos fornecia alimento e andávamos em bandos de mais ou menos 20 a 30 pessoas. Não muito mais do que isso. Esses grupos certamente tinham pessoas que concordavam e tinham pessoas que discutiam. Discordar, naquela época, poderia colocar em risco a segurança e a sustentabilidade do grupo. Então, alguém que discordasse sobre uma determinada divindade da natureza ou sobre a direção em que o grupo deveria seguir, era rapidamente colocado para fora do grupo, para fora do bando. Naquela época, a gente já percebe que discordar não era muito interessante. Algumas pessoas, no entanto, começaram a discordar se viver vagando era o melhor estilo de vida. E assim aqueles que discordavam começaram a criar algo incrível. Há mais ou menos uns 10 mil anos começou a surgir a Revolução Agrícola. Naquela época, discordar gerava a evolução. Passávamos então de uma rede social nômade para uma rede social fixa. Dessa forma, a gente poderia passar mais tempo em um local só, plantando, cultivando, e assim a gente ia criando as nossas propriedades, as nossas aldeias, os nossos vilarejos, o comércio, e os laços foram se estreitando. As pessoas foram concordando com os rumos da comunidade, já que discordar poderia colocar em risco a segurança da aldeia e a sustentabilidade dos negócios. Naquela época, a gente percebe que discordar não era um bom negócio. Mas algumas pessoas discordaram mesmo assim. Será que viver em aldeias ou em vilarejos era realmente bom? Então eles começaram a agrupar essas vilas. E assim nós vamos vendo que discordar poderia gerar uma evolução. O tempo foi passando, os vilarejos se tornaram cidades, as cidades se tornaram reinos, os reinos se tornaram impérios e com isso também vieram as guerras, principalmente contra aqueles que discordavam. Discordar poderia colocar em risco o reino, a estabilidade do reino e também a vida do reino. Concordar significava ter estabilidade e progresso. Já discordar poderia gerar fome e destruição. Naquela época, a gente percebe que discordar não era um grande negócio. O tempo foi passando, vamos caminhando um pouco mais para a história recente. Algumas pessoas começaram a discordar se o trabalho manual era realmente o melhor estilo de vida. E assim foram criando máquinas, ferramentas, processos. E assim há mais ou menos uns 300 anos começou a surgir a Revolução Industrial. E assim vimos que discordar poderia gerar a evolução. As cidades se tornaram grandes centros, produzindo em alta escala, e discordar com o chefe ou com um colega de trabalho poderia gerar desemprego. Com desemprego, desespero. Então, na época da Revolução Industrial, também não era importante discordar. Vamos ver qual é a linha do tempo que nós estamos aqui. Nós tínhamos as redes sociais nômades, enquanto nós éramos caçadores e coletores. Nós tínhamos as redes sociais fixas, na época da Revolução Agrícola, e agora nós temos uma rede social em escala industrial, na época da Revolução Industrial. Em todas elas, nós vimos que
há pessoas que concordavam e havia pessoas que discordavam. Vamos voltar aqui então. Na época da Revolução Industrial, algumas pessoas começaram a discordar sobre o pensamento geral. Será que aquele era realmente o melhor estilo de vida? Tinha que existir modo de trabalho mais seguro e mais eficiente. A comunicação tinha que ser cada vez mais rápida, chegando a cada vez mais pessoas. A informação gerada tinha que ser distribuída para cada vez mais e mais canais. Foram surgindo assim, então, a evolução tecnológica. E nós vimos assim, então, que discordar poderia gerar a evolução. E hoje nós chegamos às redes sociais digitais na era tecnológica. Chegamos até aqui em uma época em que nós temos inteligência artificial, aprendizagem de máquina, Big Data e tudo mais que vocês já sabem. Claro, as redes sociais, elas sempre existiram. A gente consegue perceber dentro desse cenário que as redes sociais, elas sempre existiram. Só que agora elas estão em uma escala assustadoramente maior. A humanidade, ela sempre discordou, sempre brigou. Só que agora a gente faz isso em um palco virtual, com milhares e milhares de pessoas na plateia. Os laços que antes eram muito estreitos, quando nós vivíamos em comunidades, agora, com as redes sociais digitais, elas começaram a se afrouxar. Se eu gosto de uma determinada pessoa, eu sigo. Caso contrário, basta com um clique eu deixar de seguir o pensamento daquelas pessoas. Não há mais laços permanentes. Todos os laços atualmente, eles têm que ser frouxos o suficiente para serem desfeitos quando as circunstâncias mudam. É o que Bauman chama de vida líquida moderna. Hoje, todas as nossas experiências nas redes sociais digitais têm que ser espetacular ou extraordinária. Às vezes, nós nos perdemos até em distinguir aquilo que é real daquilo que é fantasia. Se não for extraordinário, para que eu vou postar no Instagram? As redes sociais digitais tornaram ideias diferentes, formas de culturas diferentes, gêneros musicais, tendências de modas, produtos em algo comum no mundo todo, de forma que a nossa aldeia hoje se torna o globo, e o globo hoje cabe na palma da nossa mão através dos nossos smartphones. A gente pode morar no interior de Minas Gerais e mesmo assim torcer para a Champions League. Ao mesmo tempo, a gente se afasta fisicamente dos nossos amigos, parentes e vizinhos. As redes sociais também alteraram a nossa forma de trabalho. O trabalho que antes era manual e industrial, agora deu lugar ao trabalho criativo. Qualquer pessoa de qualquer lugar pode usar a tecnologia para trabalhar a qualquer momento, em qualquer coisa. As redes sociais também alteraram a forma como nós nos emocionamos. O sorriso hoje, ele é muito sintético e ele ficou no lugar do nosso riso genuíno. O desespero, atualmente, ele ocupa o lugar da dor autêntica. E não foi só isso não, as redes sociais trouxeram cada vez mais informação para a nossa vida. E com isso, nossa vida vai se tornando cada vez mais sem sentido. As nossas emoções se tornaram basicamente um trem desgovernado. A complexidade também, ela acabou. Para qualquer coisa que você busque, há sempre um guru ou um influenciador que pode te dizer sobre qualquer coisa. Nós temos os influenciadores, né? Será que o melhor nome para eles não seriam manipuladores? Como a gente pode perceber, o progresso é um fato, ao mesmo tempo inevitável e ao mesmo tempo desejável. Mas qual é o preço que nós pagamos para esse progresso? As nossas ações humanas, elas são moldadas por reforços positivos e reforços negativos, como diria Pavlov. Mas qual que é o nosso preço agora? É um like? É uma curtida? É uma visualização no nosso vídeo no YouTube? Siddhartha Gautama, ou o Buda, já dizia há 2.500 anos que feliz era o homem que superava o próprio ego. Mas a gente pouco se importa com isso hoje. Importa é ter seguidor, mesmo que a gente não tenha, mesmo que esses
que a gente não tenha nada para ensinar ou a dizer. As redes sociais banalizaram o mal e relativizaram as nossas próprias tradições. Será? Bom, as redes sociais elas não são culpadas desse cenário que eu estou relatando, muito pelo contrário. Elas apenas potencializam o nosso comportamento. Elas não geram o nosso comportamento. Elas exibem o nosso comportamento. A tecnologia avançou, a vida realmente pode estar mais fácil com tantos aplicativos de entrega, transporte, comunicação. A vida certamente tem ficado bem melhor com o avanço da tecnologia, mas estamos longe, muito longe de sermos sensíveis e racionais como gostaríamos de ser. E, para encerrar a nossa conversa aqui, eu deixo uma frase atualizada de René Descartes. Tenho uma rede social, logo existo, já que pensar não faz parte mais do nosso cardápio. Muito obrigado.